Salve povo, aqui é o Zelota e de volta com a nossa saga dos povos do Oriente. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver os Hyksos, esse povo cheio de mistérios que conseguiu dominar o Egito e fundou ali o seu reino durante a 15ª dinastia do Egito. Vamos conhecer a sua misteriosa origem, vamos ver de onde surgiu o nome deles, as versões dadas pelos diversos historiadores e estudaram a respeito desse povo, e essa polêmica de que eles chegaram lá e realmente dominaram na base da força, ou foi de forma pacífica. Bom, a gente vai ver essas versões nesse vídeo de hoje. Também vamos ver uma parte de como era o governo, né? Como foi esse reinado, esse reino dos Hyksos lá no Egito. Bom, mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que não foto no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, tem várias sagas e mini sagas. Só vocês darem uma conferida na minha videoteca. Me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. Também participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde lá vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, que é uma continuação do assunto aqui do canal, que faço lá para o pessoal na área de membros. Façam parte, que dá uma força que vocês não têm ideia de quanto é importante para mim continuar esse trabalho aqui no YouTube. Beleza? Vídeos todas as quartas às 20 horas, estou pensando em mudar o dia, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ver aqui essa história dos Hyksos. Bom, pessoal, a princípio, vamos ver essa questão do nome deles, né? De onde surgiu esse nome Hyksos. Aí vamos ver as várias versões aí dos historiadores da antiguidade. Bom, seu nome em egípcio seria Rekal Kassut. Bom, se estiver pronunciado errado aí, não faço a mínima ideia como é que pronuncia o nome. Mas enfim, está escrito aí para vocês. Bom, que é uma expressão egípcia que significa governantes de terras estrangeiras. O historiador judeu Flávio Josefo, conhecido como o traidor para os judeus, quem quiser saber melhor a história dele, dá uma conferida no vídeo que eu fiz sobre a revolta judaica, e aí vocês vão entender. Bom, ele dá uma outra interpretação para esse nome. Bom, aí ele já puxou a sardinha para o lado dele. Ele dá o nome dos Hyksos com outro significado, que seria reis pastores ou reis cativos. E ele colocou essa versão em uma obra que ele escreveu, que foi dividida em 2 livros, chamada de A Antiguidade dos Judeus contra Apião. Inclusive vocês podem encontrar esse livro, ele traduzido em português. Bom, esse livro, o que seria esse livro? Na verdade, esse livro é uma retórica do Flávio Josefo contra o Apião, né, que era um historiador grego. E ele faz esse embate com o Apião, mostrando que os judeus eram tão antigos quanto os gregos e também tão clássicos quanto os gregos também. Então esse livro trata muito disso aí. Então ele sai colocando a origem judaica, inclusive aqui, nessa situação, é uma coisa meio que sem sentido. Mas enfim, segundo o Flávio Josefo, os Hyksos eram de origem judaica. Então vocês vão encontrar nesse livro aí, essa versão. E aí também vamos poder usar uma outra versão posterior de Josefo, que chamava os Hyksos de senhores pastores. Já o historiador Eusébio de Cesareia, também conhecido como Eusébio Panfilho, com certeza ele vinha da Panfilha, né, de Cesareia, lá na Panfilha, ele coloca que a forma correta era chamar os Hyksos de reis estrangeiros. Bom, esse termo ele já havia sido utilizado antes pelos egípcios, quando eles se referiram aos núbios lá do Império Axumita, que depois veio inclusive a governar o Egito já na 25ª dinastia, que a gente falou sobre os Axumitas aqui no canal. Inclusive vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida, que foram os faraós negros. Bom, a origem, aí vamos ter também várias versões. A versão mais antiga, no caso vai ser o registro feito na Antiguidade Tardia, foi por Júlio Africano e outra também pelo próprio Eusébio de Cesareia. Ambos acreditavam que os Hyksos tinham vindo da Fenícia, né? Cada um com uma teoria muito louca.
Bom, agora partindo para a versão moderna a respeito dessa origem dos Ixos, tem um sítio arqueológico que é o de Tel El Dabar, lá no delta do Nilo, onde foram encontrados materiais que indicam que os Ixos eles são originários da região do Levante e falavam uma língua semítica ocidental. Então, acabou sendo muito conveniente chamá-los de cananeus. Porém, a versão mais aceita é que eles não eram um único povo, mas sim uma confederação, um aglomerado de diferentes povos. E acabaram se juntando e foram viver nessa região do Levante. Então foram encontrados em várias cidades nessa região do Levante, como por exemplo Biblos, né, com a cidade que hoje fica lá no Líbano, e também Ugarati, que inclusive foi um reino que ficava na costa da Síria. Então seriam locais onde os Ixos haviam vivido antes de ir para o Egito. Já tem uma outra versão que já foi descartada também, de que os Ixos eles vinham da origem dos Hurritas, que era um povo indo-europeu. Né? Seria uma forma de tentar colocar os Ixos como europeus para aumentar ali a gama de povos europeus importantes. Mas eles também não têm relação nenhuma com os Hurritas, inclusive a gente também já viu aqui no canal a história desse povo. Bom, aí tivemos os primeiros contatos, né? Foram 3 contatos que eu vou registrar aqui para vocês, entre os egípcios e esses povos do Levante. Bom, o primeiro registro de um contato dos egípcios com os semitas do Levante está na placa de MacGregor. Bom, tem esse nome totalmente em inglês, nada a ver, né? Mas eu vou explicar para vocês. Porque esse artefato egípcio, ele fazia parte da coleção deste colecionador, MacGregor. E essa placa ela se encontra localizada no Museu Britânico, acho que acredito que em Londres. Então depois eu confiro aí para vocês. Bom, essa placa ela tem a história do faraó Ussafedo, e é também conhecido como Den. E essa foi a primeira dinastia egípcia, né? E fez uma campanha contra os asiáticos ocidentais. Na placa ela é datada de 3000 a.C. Essa placa ilustra o faraó golpeando um inimigo, que era um asiático ocidental. Bom, quem deve estar achando estranho falar asiático ocidental? Bom, a gente tem a Ásia, que ela é dividida na Ásia Ocidental, que seria onde hoje nós temos a Turquia, onde era a antiga Ásia Menor e era chamado pelos romanos de Anatólia, né, que foi um território muito importante para o Império Romano do Oriente, depois o Império Bizantino, até eles perderem tudo para os otomanos. E nós temos o outro lado do rio, né, no caso do mar, do Bósforo, na verdade, rio, né, o Bósforo, do mar do Bósforo, que fica justamente do lado oriental, né, que justamente a Turquia é um país que é dividido em 2 continentes. Uma metade fica na Europa, outra metade na Ásia. Então, a gente considera como asiáticos ocidentais. Bom, o segundo contato, né, ele aconteceu durante o reinado de Sesostris II, em 1890 a.C. Ele fez uma festa e recebeu visitantes estrangeiros. Esses visitantes possivelmente eram cananeus ou eram nômades. E eles foram rotulados como Aamo, que seria asiático ocidental em egípcio. Então, entre esses presentes que ele recebeu desses visitantes, tinha uma capra nubiana. Essa capra nubiana também é conhecida como Ibex da Núbia. É um tipo de cabra que ela existe, ele vive até hoje ali naquela região da Núbia, onde foi o Império Shumita. E antes Cuxita, no reino Cuxita. Bom, essa foi a primeira vez que é registrada essa palavra Ixo. E esse terceiro evento já foi uma campanha militar que foi registrada na estela de Sebekku, que registra o faraó Sesostris III, que reinou de 1878 a 1839 a.C., que invadiu a cidade de Sekhem. E no relato dessa estela diz o seguinte, que Vossa Majestade chegou a um país estrangeiro chamado Sekhem e foi associado à Síria, como essa cidade de Sekhem fizesse parte da Síria.
Bom, essa cidade, né, que tem uma história também, ela foi a primeira capital do reino de Israel, após a divisão da monarquia unida, né? Tivemos aquela reunificação de, na verdade, Israel e Judá durante o reinado do Saul. A gente viu isso agora recentemente no vídeo dos Amonitas. E depois ela vai ser separada já no reinado do Roboão, né, que foi o filho de Salomão com Amá, que era uma mulher amonita. E aí essa divisão, quando ela é feita, vamos ter novamente a divisão do reino de Judá e o reino de Israel, e o reino de Israel vai ter a cidade de Sequim como sua capital. Bom, e essa chegada ao Egito, aí é que é a parte da discussão, da polêmica. Uma narrativa da antiguidade foi escrita pelo historiador Manetão, que dizem que ele era romano, e do ano 100 depois de Cristo, já vem muito tempo depois. Ele descreveu que foi uma invasão violenta com a destruição de cidades, de templos, e que mulheres e crianças foram capturadas e transformadas em cativos, né? Foram escravizados. Essa versão ela pode ter sido baseada, na verdade, em outras invasões que aconteceram no Egito posteriores a dessa época dos Ixos. Já estudos mais recentes mostram que a chegada dos Ixos foi de forma migratória e a ascensão deles ao poder foi de forma pacífica. Bom, os Ixos eles viviam em uma cidade chamada Ávares, que segundo registros foi construída por eles mesmos. E desde 150 anos antes da época dessa invasão, como é colocada, eles já viviam por ali. E esse processo migratório ele se intensificou ainda mais por volta de 1800 a.C., na 12ª dinastia egípcia. Então, assim como outros asiáticos, muitos estrangeiros estavam indo para o Egito em busca ali de uma vida melhor, de empregos, melhores oportunidades da vida, né? Então, o Egito dependia também muito da região do Levante para a sua construção da sua frota naval, né? Então, o pessoal do Levante é especialista na construção de navios. Então, nesse período da 12ª dinastia foi quando a gente teve o maior número de migração de asiáticos ocidentais para o Egito. Esses estrangeiros eles conseguiram empregos como soldados, como servos de domésticos ou de templos, entre outros empregos. A cidade de Ávares ela fica localizada lá no delta do Nilo, né, e se tornou um grande centro de comércio. A gente vai ver um pouco mais à frente aqui sobre esses itens que foram encontrados em diversos lugares. Bom, o último grande faraó da 13ª dinastia egípcia foi o Sebekotep IV, que faleceu no ano de 1750 a.C. E aí depois de que ele bateu as botas, o Egito se fragmentou em vários reinos. E um desses reinos ele foi sediado justamente em Ávares, pela 14ª dinastia egípcia, que já era formada por estrangeiros da Ásia Ocidental. E então aconteceu um incêndio no palácio, e foi quando essa 14ª dinastia sai e dá lugar à 15ª, que foi a dinastia dos Ixos, que estabeleceu o controle sobre o norte do Egito, estabelecendo além de Ávares, que era a cidade deles. Bom, aí temos essas divergências, né? O egiptólogo Kim Hilholt, que era um cara lá de Copenhague, ele defendeu por muito tempo a tese de que a 14ª dinastia tinha sido destronada pela 15ª. Esse argumento ele foi rebatido já por outro pesquisador chamado Alexander Lin Thomas, dizendo que essa teoria ela não é fundamentada, pois houve uma interpretação equivocada da estela de Neferhotep, que foi uma estela construída na época da 16ª dinastia, e que ela relata que nessa época dos Ixos, sim, houveram invasões, mas eles não falam que foi especificamente uma invasão dos Ixos, mas de outros povos que chegaram lá no Egito. Bom, com relação ao reino, esse período do reinado dos Ixos, né, essa 15ª dinastia, ele não é específico quanto tempo durou. Então,
trabalha-se na hipótese de ter durado entre 149 anos até 180 anos. A única certeza que se tem é a quantidade de reis, que foram 6 governantes Ixos, né? Isso de acordo com a lista de reis de Turim, né? Que essa lista também tem esse nome que não tem nada a ver, Turim, com o Egito, mas possivelmente pode ter sido levada pelos romanos, na época do domínio dos romanos lá no Egito, mas enfim. E essa lista hoje está no Museu de Turim. Então nessa lista ela menciona todos os reis egípcios, né, todos os faraós, desde a época de Ramsés II até a 17ª dinastia. Só que quando chega na parte da lista onde está a 15ª dinastia, ela está toda fragmentada. Então a gente não sabe de fato qual foi o período certo dessa dinastia, quanto tempo durou e os nomes dos reis. Com relação a esses nomes dos reis, eu vou fazer uma breve colocação aqui, que foram identificados por diversos historiadores. Além dessa lista de Turim, a gente tem esses nomes que foram dados pelo Manetão, mas temos essa lista de Turim e também outras listas que foram feitas. Uma em 1992, outra em 1997, uma outra em 2006, que ainda está sendo trabalhada, e uma que foi feita em 2012. E cada uma dessas listas trazem nomes diferentes desses reis, né? Então não sabe quais eram os verdadeiros nomes desses reis, os nomes definitivos deles. Então cada fonte que vocês possam encontrar a respeito dos Ixos, eles podem tratar aí os reis com diferentes nomes. Bom, e aí voltando para cá, a sede do reino dos Ixos no Egito foi, como eu já mencionei, a cidade de Avares. Mas existia aí uma suposta segunda cidade, que teria sido a cidade de Mênfis. Mas isso não foi comprovado. Bom, cidades próximas de Avares, lá no delta do Nilo, receberam muitos visitantes, né, da região do Levante. E lá foram encontradas mercadorias do Oriente Próximo. E também em escavações foram encontrados túmulos de indivíduos que podem ser considerados como levantinos egípcios. Ou seja, que eram povos que vieram lá do Levante, foram viver no Egito, se adaptaram à cultura egípcia e tiveram seus túmulos ou seus sepultamentos feitos já na forma como os egípcios faziam. Então eles adotaram essa cultura egípcia. Já no vale de Wadi Tumilati, onde se encontra um rio seco com 50 km de extensão, mas o que importa é falar da cidade, que é a cidade de Piton, foram encontradas cerâmicas originárias da cultura dos povos do Levante, assim como em outras cidades vizinhas também. Muitos requisitos de objetos que confirmaram a presença dos Ixos nesses locais. Isso desde a época da 13ª dinastia. Isso ia seguindo ali do sul do Levante até o Mar Vermelho. Bom, os Ixos, eles afirmavam que no caso eles afirmaram serem governantes do Baixo e do Alto Egito. E a fronteira desse reino deles ficava nas cidades de Hermépolis e na cidade de Kursai, que não existe mais. Alguns objetos Ixos de fato foram encontrados no Alto Egito, mas podem ter sido despojos de guerra. No período que tivemos uma intensa guerra entre os Ixos e os tebanos, ou podem ter sido provenientes ali de combates mais curtos, de comércio ou até mesmo de contato diplomático. O controle dos Ixos sobre essa região de Tebas permanece muito obscuro. O que se sabe é que eles governaram o Egito Médio até o sul da Palestina. Outros itens Ixos com nomes dos governantes Ixos, mesmo com aqueles nomes ali diferenciados, da dinastia deles, foram encontrados lá em Bagdá, no caso hoje no Iraque, e em Knossos, que era uma antiga cidade grega, que também ficava naquela parte ali da Ásia Menor. Que seria uma possível demonstração de que eles haviam expandido o seu território, transformando em um império. Bom, mas essa teoria ela é derrubada com a tese
de que é muito mais provável que esses objetos chegaram tão longe por meio de comércio ou da diplomacia com as trocas de presentes. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos ver essa grande batalha que aconteceu entre os Ixos e os Tebanos na 17ª dinastia. Vamos ver mais sobre o governo, organização social, administração, sistema de TV Cultura, entre outras coisas aí, que tem muito conteúdo para a gente trabalhar aqui dos Ixos, beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até na semana que vem. Falou, pessoal.